Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, segunda edição, para a gente falar de mais uma negociação daquelas bombásticas que pode estar pintando no clube de General Severiano. Pois é, o Botafogo está disposto a gastar para ter o lateral esquerdo Alexandro, ex-Juventus, no seu elenco. Vou falar sobre isso e vamos falar também sobre como a UOL passa pano demais para tudo que diz respeito ao Palmeiras, né? Meu Deus do céu. Que passação de pano daquelas de cabo eleitoral mesmo. Olha, o Abel falou, colocou em xeque aí o sistema do futebol brasileiro, blá, 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 blá. E sabe o que o PVC escreveu sobre isso? Pediu banimento? Suspensão? Não. Disse que ele está magoado. Ele tá magoadinho. Enfim, vamos falar, né? Vamos ter que falar sobre isso. Essa imprensa, olha, a que nível chegamos, hein? A que nível chegamos em imprensa cabo eleitoral. Mas antes, vamos falar dessa situação do Alexandro. Por quê? Porque o São Paulo era o clube mais próximo de ter o Alexandro no seu elenco. São Paulo negocia com o lateral esquerdo ex-seleção brasileira, Juventus, desde dezembro do ano passado. São Paulo fez uma proposta ao Alexandro, proposta boa. O Alexandro e seus staffs fizeram uma contraproposta e essa contraproposta saiu um pouquinho do raio financeiro ali do São Paulo. São Paulo, vocês se lembram bem, estava querendo vender o Wellington, inclusive o Botafogo era um dos que queria o Wellington antes de contratar o Cuiabano, tá? E agora o nome do Alexandro, que também foi sondado pelo Palmeiras. O Palmeiras está sem aí o Piquerez, né? A gente não sabe quando volta. Ele também teve sondagem de outros clubes brasileiros, mas o que é certo é que há pelo menos 4 clubes brasileiros bastante interessados e com poder aquisitivo para negociar com o Alexandro. Mas segundo o jornalista Jorge Nicola, essa informação não é minha, essa informação é do Jorge Nicola, ele afirmou que a proposta que o Botafogo fez para o Alexandro, ou seja, o Jorge Nicola está dizendo que já houve uma proposta, e que essa proposta é quente. Em valores, a melhor do futebol brasileiro. E segundo o Nicola, uma proposta muito boa, proposta quente, tá? Tem, é claro, a questão do projeto, os jogadores com os quais você vai jogar no elenco, né? Você olha para um elenco, você vê um Thiago Almada, vê um Luiz Henrique, vê um Alan. Isso também dá um ânimo, né? Não que o time de São Paulo seja ruim, pelo contrário, é um time muito bom. Mas há uma questão aí que ficou emperrada, que foi a contraproposta dos staffs do Alexandro ao tricolor paulista. E segundo o Jorge Nicola, a proposta que o Botafogo fez ao Alexandro é a melhor que ele poderia ter no futebol brasileiro. O Alexandro, segundo fontes, está realmente saindo do futebol europeu, está vindo para o Brasil de Malicuia, tem proposta para jogar em Portugal, tá? Ele tem proposta do Sporting para jogar lá no clube tradicional do futebol português, tá? Tem propostas também do Porto, tem proposta do mundo árabe, da Turquia, mas ele não quer. Para sair da Juventus, para sair do centro do futebol europeu, ele prefere vir para o Brasil a jogar em clubes de segunda linha. Não que os clubes portugueses sejam de segunda linha, mas não estão no mesmo nível ali de competitividade de uma Juventus, né? Na Itália e na Europa. Isso aí é óbvio, né? E o Alexandre, pelo visto, está a fim de voltar para casa. Não está tão velho, né? Está na idade boa, que muitos brasileiros retornam. E o Botafogo, como vocês já sabem, quem é torcedor do Botafogo acompanha aqui o Dois Toques, sabe muito bem que o Marçal não deve renovar com o Botafogo, tá? Pelo menos até agora não ouvi falar sobre proposta de renovação. É um jogador tecnicamente muito bom, tem seus limites, seus erros e tal, mas fisicamente não é tão confiável. E o Cuiabano? O Cuiabano é muito bom, jogador do Botafogo, tem tudo para ser um dos melhores laterais esquerdos do Campeonato Brasileiro. Mas há um planejamento para o Cuiabano, né? E o Alexandro viria para substituir
aí no planejamento a longo prazo o Marçal, e o Botafogo, de repente, emprestar o Hugo, fazer o Hugo rodar, porque também é um jogador com qualidade. Tem números muito bons na temporada, principalmente ofensivos. E aí daria mais experiência, mais rodagem para o Hugo, tá? Vamos ver. Essa informação, por enquanto, é só do Jorge Nicola, tá? A essa hora da noite não tem nem como a gente confirmar com ninguém. Mas amanhã a gente traz mais informações sobre esse interesse, possível interesse do Botafogo no Alexandro. Agora vamos voltar, falando de imprensa, né? Como o trabalho de algumas empresas é um trabalho tudo menos jornalismo. É um trabalho político, é um trabalho de marketing, mas jornalismo não é. Me desculpa, né? O Abel Ferreira, eu falei aqui na primeira edição, falou, insinuou, acusou, porque por trás do muito bem temperado modo de falar as coisas, tinha lá uma verdade dele, né? Que o Palmeiras estava sendo prejudicado. Agora é contra tudo e contra todos. E aí sabe o que o PVC da UOL disse sobre isso? Será que também pediu banimento? Será que disse que o STJD tem que se manifestar? Será que disse que ele está bagunçando, achincalhando o futebol? Não. Disse que o Abel está muito magoado. Ah, meu Deus, dá uma chupeta para ele. Tá muito magoado. Meu Deus, até emocionado aqui. Que nível baixo de jornalismo. Olha onde chegou. Um dos bons jornalistas que já tivemos. Mas tem que seguir a lógica da empresa, né? E a lógica da empresa é fazer panfletagem para a campanha de Leila Pereira. E aí nessa coluna do PVC, ele não justifica em nada as asneiras que o Abel Ferreira falou. Simplesmente dizendo, pode falar besteira que for, se você estiver magoado. Se você estiver magoado, você pode falar o que você quiser, contra quem você quiser, sem provas, sem nada. Ah, porque invadiram a academia. Que legal, a culpa é do John Textor? Ah, o John Textor que não pagou segurança? Ah, os jogadores não estão gostando da maneira como ele está escalando o time. A culpa é do John Textor também? É? Pelo amor de Deus, né? Olha o naipe de jornalismo que a gente está tendo aí com algumas empresas. Então, assim, eu sempre digo, se livrem desse tipo de jornalismo. Hoje o brasileiro, as pessoas no mundo não são tão bobas quanto eram, que a gente ficava na mão de uma empresa só, que detinha as informações. Hoje não tem mais isso, e a gente está vendo que eles não detêm informação nenhuma, é só opinião. E na maioria das vezes, uma opinião que está sempre linkada a um interesse escuso. Nunca é a comunicação na sua função precípua, comunicativa, investigativa, informativa. Lamento muito pelo PVC e pelo tipo de jornalismo que a UOL vem fazendo. Então já sabe, né? A UOL, quando for investigar qualquer coisa aí que estiver acontecendo de errado, se o cara falar assim, não, eu estava magoado, então tá tudo certo. Então vou encerrar esse vídeo também, que eu acabei ficando magoado também, tá, gente? Fui!